Mas há algo lindo que Deus desenhou para você, antes mesmo de você vir a essa terra. Antes de você dar o seu primeiro grito, de você derramar sua primeira lágrima, antes dos seus pés tocarem o chão, Deus já tinha um plano para você, tudo desenhado, tudo escrito no livro do teu destino, do que Deus tem reservado para você. A Bíblia diz que o dono dos nossos dias já escreveu tudo a nosso respeito. Quem de nós não gostaria de dar uma olhadela no plano perfeito de Deus? Já parou para pensar nisso? Imagina você saber o certo, com quem casar, o que empreender, qual o seu dom, seu ministério, as pessoas que você deveria se relacionar. Já parou para pensar da grandiosidade de uma coisa dessa? Se você pudesse dar uma olhadela em tudo aquilo que Deus escreveu para a tua vida, fazer uma conferência, isso está no plano de Deus, isso não está no plano de Deus, essa é a vontade dele, essa não é a vontade dele. Imagina se nós tivéssemos 100% de assertividade nas decisões da nossa vida. Porque assim como eu, você já deve ter se arrependido de decisões erradas. E você sabe, com Deus funciona muito o time certo. O time. Tem coisas que às vezes a gente pensa que é para agora, quando é para amanhã. E coisas que a gente pensa é agora, quando já passou. Então nós perdemos muitas oportunidades por não conhecer o plano de Deus, o propósito que Ele tem na nossa vida. E você sabe, eu já perdi voo, e mesmo eu querendo dialogar com a companhia aérea, tudo que eu tive que fazer foi aguardar o próximo voo. 10 minutos de atraso, não me permitiram entrar, tive que aguardar o próximo voo, tivemos que comprar novas passagens. E assim é tudo na vida. Às vezes o atraso, ele pode comprometer o seu destino, pode levar você a perdas que você não imagina. Quando Deus me deu essa palavra, eu fiquei muito assim, quebrantado, porque essa palavra fala muito sobre estar conectado com a eternidade. O propósito de Deus é estar conectado à eternidade. Todo propósito de vida está ligado à eternidade. O problema é nós, irmãos, nós que andamos fora do propósito de Deus. Eu vejo pessoas reclamando e colocando a culpa em Deus, como se Deus fosse o autor da confusão e da bagunça na vida deles. Deus não tem culpa da bagunça da sua vida. Talvez você tenha que se responsabilizar mais pelas decisões que você tem tomado, e pela maneira como você tem andado tão longe do propósito de Deus. É que você, assim como eu, nos achamos tão bons, que pensamos que sabemos tudo, até mesmo o caminho que estamos seguindo, esse é o certo. Bem, e se não for certo? E se Deus tiver um caminho melhor? Porque a Bíblia diz que os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos. Só tem um caminho que é certo para todo mundo, se chama Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por esse caminho. Então esse é o caminho certo, universal. Agora os caminhos do destino, esses você precisa pesquisar. Nós precisamos começar a pedir a Deus, para Deus ter mais misericórdia de nós. Ele já tem demonstrado a sua misericórdia, eu tenho enviado Jesus, mas
Sabe, a gente erra tanto, gente. Nós falhamos tanto, nós temos que pedir mais misericórdia de Deus. E você pergunta, mas por que pedir tanta misericórdia para Deus? Porque às vezes sabemos que estamos errados e não somos capazes de mudar de direção. Você já ouviu aquela pessoa que disse assim, eu sei que eu estou errado, mas eu vou fazer mesmo assim? Isso só mostra uma coisa: o quanto nós precisamos da misericórdia do Senhor. O quanto nós precisamos da misericórdia. Porque sabemos que é errado e persistimos no erro. É uma coisa louca. É como se você desse um chega para lá no propósito. As coisas não devem ser feitas assim. Se nós tememos a Deus como dizemos que tememos, devemos aceitar o plano dele para a nossa vida. E não só aceitar, mas buscar compreender o plano dele para a nossa vida. Porque tem um monte de gente que até quer conhecer o plano de Deus, mas não quer aceitar. Abre a tua Bíblia comigo no Salmo 139, verso 16. Salmo 139, verso 16. Olha o que está escrito nessa palavra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. E no teu livro, o livro do destino, todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando ainda nenhuma delas havia. Deus me viu ainda substância informe. Quando você estava lá, como um grão de feijão, Deus já via você. E a Bíblia diz aqui, não é eu que estou dizendo, Ele já havia escrito os teus dias. Ele conhece, tudo a seu respeito. Mas Ele escreveu um plano. Ele escreveu um projeto para você. E você pode ignorar esse projeto, ou você pode se orgulhar e dizer, não, mas eu sou o dono do meu próprio destino. Nós temos que nos dobrar a uma realidade. A realidade que todos pecaram e carecem da glória de Deus. É como eu disse para vocês, nós temos que pedir mais misericórdia para Deus. Porque temos coisas em nós que precisam ser alteradas. Principalmente aqui dentro do nosso coração. Que resiste a uma mudança. Que resiste, a se entregar por um propósito. Conhecer o seu destino profético vai produzir uma esperança e uma expectativa em você. Se você conhecer o que Deus tem para a sua vida, você vai sonhar muito alto. Mas a maioria de nós não está preocupado em descobrir isso, em saber o que Deus tem reservado. Sabe o que nós deveríamos fazer? Deveríamos ir para um quarto e pedir a Deus, Senhor, faz um download de toda a configuração divina que o Senhor tem para a minha vida. Eu preciso conhecer o meu futuro. Eu preciso saber o que fazer. Eu preciso conhecer quando algo não se encaixa mais para o meu propósito, para o meu tempo. Precisamos compreender o caminho e as coordenadas para o tempo que vivemos. O que o Senhor está pedindo para esse tempo? Em Jó capítulo 23, olha só o que está escrito nesse livro de Jó, capítulo 23, verso 14. Porque cumprirá o que está ordenado a meu respeito, e muitas coisas como estas ainda tem consigo.
Deus cumprirá o que está ordenado. É por isso que surge aquelas palavras, o que Deus dirige, Ele sustenta. E o que Deus não dirige, não tem uma ordem para se sustentar. Você entende isso? Isso é uma coisa muito forte. Porque cumprirá o que está ordenado. Está escrito aqui. Então, se eu andar no plano, no propósito dEle, eu estou debaixo de uma ativação sobrenatural. Estou debaixo de promessas que vão se cumprir. Mas, se eu andar fora do propósito, eu não posso contar com isso. Sabe, isso me fez pedir misericórdia para Deus, mais uma vez, e dizer: Senhor, tem coisas que nós fazemos na nossa vida que não tem o teu favor. Não me deixa andar por caminhos que não têm o teu favor. Não me deixa tomar decisões aonde eu penso só em mim e não no teu plano, no teu propósito. É que a gente pensa, sabe, que no nosso plano a gente vai ser mais feliz. A gente pensa que a verdadeira liberdade é viver o que a gente quer, quando na verdade a verdadeira liberdade é em Cristo. Porque quando você está vivendo o seu plano, o seu propósito, você não está tão livre como você pensa. Ao contrário, existem tantas forças espirituais que podem estar escravizando você e a sua casa. É por isso que aquele que te conhece desde o princípio, ele também conhece o fim da tua história. É por isso que a Bíblia chama ele de o Alfa e o Ômega. Conhece tudo do princípio ao fim. Ele sabe o dia que eu vou morrer. Ele sabe o dia que você vai partir. Aí você pergunta: e quando acontece uma morte prematura, será que essa foi o plano de Deus? Pode ser que sim, pode ser que não. Ah, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e buscam a Deus. Quem busca a Deus verdadeiramente está em busca do seu propósito. Quem busca a Deus verdadeiramente, quem o ama quer fazer a sua vontade. Por isso que Jesus disse: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então, as coisas não acontecem quando nós estamos fora do propósito. Andamos por nossa própria conta. E o ser humano pensa que andar por sua própria conta é liberdade. Isaías capítulo 57, verso 15, olha o que está escrito. Eu quero que você conheça, eu quero que você acredite no propósito e no plano de Deus para a sua vida. Deus te deu o livre-arbítrio. Diga assim comigo: eu tenho o livre-arbítrio. Você pode fazer o que você quiser da sua vida. Não tem pastor, padre, igreja que vai obrigar você a viver, sabe, uma vida que você não queira viver. Deus não quer fazer isso com você também, mas Deus tem um plano. É que nem você chegar numa empresa como um funcionário, certo? Aí dentro daquela empresa você tem que usar um uniforme. Então, se der a lua na sua cabeça de você ir de chinelo naquele dia a trabalhar, você vai se deparar talvez com RH ou com alguém, talvez um supervisor que vai dizer: vem cá, cadê o teu uniforme? Imagina se a polícia militar, se cada policial militar estivesse de chinelo, em vez de estar de sapato ou de estar de bota. Como é que ele ia correr atrás do que tem que correr? Como é que ele ia fazer a guarda? Não ia conseguir fazer. Ele tem que estar uniformizado, ele tem que estar todo equipado, certo? Bem, às vezes a gente quer inventar as nossas próprias regras. Deus tem um propósito.
É como se Deus dissesse: quer trabalhar aqui? Quero. Então tem que seguir esse plano. Quer trabalhar aqui? Tem que seguir esse plano. Tem que seguir essas coordenadas que eu vou te dar. É assim que você tem que se apresentar. E ó, e não te atrasa, começa às 8 aqui. Você entende? É que a gente pensa que Deus, sabe? Deus é tanto amor que a gente pode fazer o que a gente quiser. Não, se você quiser fazer o que você quiser, você tem que abrir a sua própria empresa. Se você quiser fazer o que você quiser, você tem que abrir seu próprio negócio. Se você quiser fazer o que você quiser, aí você tem que criar o seu próprio propósito, o seu próprio destino. Só que tem um detalhe: quem tenta criar o seu próprio propósito, o seu próprio destino, não chega onde Deus preparou. Não pode viver o que Deus tem planejado. Não, mas olha como eu tive sucesso vivendo o meu propósito. Bem, e se eu dissesse para você que se você vivesse o propósito dele, Deus poderia levar você muito além? É que você experimentou o seu, mas não o dele. Aí você diz assim: mas eu vejo tanta gente que está na igreja e que não tem sucesso, não vive o propósito. Significa então que essa pessoa não viveu o propósito? Não. Há muitas pessoas sim, que estão na igreja, mas estão fora do seu propósito. Mas há outras que estão sim, cumprindo o seu propósito. É que nós medimos o sucesso de uma pessoa pelos resultados que ela teve. E não medimos ela pelo tanto que ela está agradando a Deus. Você sabe que eu tive uma feliz oportunidade divina de ter me encontrado com uma senhora. Fui pregar numa igreja, e ela, líder da intercessão daquela igreja, ela chegou para mim antes do culto começar e ela disse: eu tenho orado por você. Eu disse: coisa boa, ore mais ainda. E ela disse assim: tal dia Deus me levantou na madrugada para interceder pela sua vida, para colocar você diante de Deus, ela disse. E eu disse: irmã, muito obrigado. E quando eu terminei a minha conversa com ela, eu estava indo para a salinha que logo eu iria ministrar, e o Espírito Santo me fez lembrar que eu estava passando por uma tremenda luta. Mas aquela senhora cumpriu o seu propósito, orando pela minha vida, porque me ajudou a vencer aquela luta, aquela batalha que eu estava enfrentando. Sabe, eu quero dizer uma coisa para você: às vezes os resultados de uma pessoa, eles não se tornam públicos como os de outras pessoas, mas não significa que aquilo não é relevante. Às vezes o propósito de uma mulher, de uma mãe, é trazer a salvação para todos da sua casa, porque ali dentro da casa dela tem um grande profeta, tem um homem de Deus, uma mulher de Deus que vai impactar uma geração. E ela é a mãe que ora, que intercede, que dá bom testemunho, que é uma excelente esposa, que cuida, sabe, da roupa dos filhos, que cuida da comida dos filhos. Aí você diz assim: puxa, mas isso é ter sucesso para algumas pessoas. O sucesso delas é ser plataforma para outros. E está tudo certo. Porque o que Deus vai pedir de mim e de você, sabe, é cumprirmos o nosso propósito. A mãe de Moisés, Joquebede, sabe, ela não imaginava o tanto que Moisés iria se tornar. Mas ele se tornou. E ela foi a mãe. Maria teve o seu papel na vida de Jesus. Ou seja, sabe, pessoas que não tinham grandes dons, mas cumpriram o seu propósito. E por cumprirem o seu propósito, com certeza receberam a sua recompensa. É por isso que eu e você temos que descobrir o nosso propósito, para recebermos a nossa recompensa e termos a ajuda do céu no nosso propósito. Isaías 57, verso 15, olha o que está escrito lá. Isaías 57, verso 15. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade:
e cujo nome é santo, num alto e santo lugar habito, como também com o contrito e o abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Deus está num alto lugar, num lugar sublime, a Bíblia diz. Ele vê o que você não vê. Ele sabe o que você não sabe. É uma coisa muito louca, mas a eternidade é o tempo perfeito de Deus. Sabe como que entender que Deus habita na eternidade? Ele habita na eternidade. Sabe o que isso significa? A eternidade, ela não tem fim, mas ela não tem começo também. Porque a Bíblia diz aqui nesse texto, Ele que habita, o nosso Deus habita na eternidade. Ou seja, Ele é um Deus que pode ir no passado, como pode ir ao futuro, como pode estar no presente. Uau! Isso é só para você entender o tanto de disparidade que existe entre o teu propósito e o propósito dele. Enquanto ele conhece cada detalhe da nossa vida, o que nós sabemos? A nossa ordem é cronológica de vida, de tempo. Então, para nós, nascemos, vivemos e morremos. Mas o nosso Deus, Ele consegue ir ao passado, Ele consegue estar agora, e Ele já sabe o lá na frente, porque Ele habita na eternidade. Ele habita num lugar que eu não posso estar, ainda não. Mas é o que Ele tem reservado para nós. Deus, quando fala conosco, não consulta o nosso passado, nem se limita à nossa situação presente, mas Ele fala com você do tempo eterno, do tempo da eternidade. É por isso que quando Deus escolheu Davi, o profeta Samuel não entendeu. O Senhor disse para Samuel antes disso: eu não vejo como o homem vê. Samuel viu um menino. Samuel viu uma criança. Porque na cabeça do homem, os irmãos de Davi que estavam na mesa eram infinitamente melhores, já eram homens feitos. Agora Davi era um menino. A Bíblia diz: é gentil a aparência, simples também. E Deus olhou e disse: eu achei alguém segundo o meu coração. Quando Saulo, teve aquela experiência com Jesus na estrada de Damasco, Ananias não queria ir lá e impor as mãos sobre ele para que a visão retornasse, porque a Bíblia diz que Saulo era um perseguidor da igreja, teve um encontro com Jesus na estrada de Damasco e ficou cego, completamente cego, para que Ananias impôsse as mãos. E Ananias disse: eu não quero, Senhor, esse homem, o Senhor conhece o histórico, o Senhor conhece o passado desse homem. E o que o Senhor disse? Vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Sabe, às vezes a gente não acredita numa pessoa por causa do passado dela, mas Deus diz: ela é um vaso escolhido para mim. Sabe por quê? Porque Deus Ele não vê o agora, e Ele não consulta o passado. Deus, Ele vê aquilo que a pessoa vai se tornar. Sabe, às vezes a gente pensa: esse profeta deve estar louco, porque profetizou para essa pessoa que essa pessoa vai ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Mas eu conheço a vida desse camarada. Você conhece o presente e o passado. Deus conhece o que você não conhece ainda. Eu vou repetir: Deus conhece o que você não conhece ainda. Porque Ele habita em um lugar chamado eternidade. Ele sabe o que aquilo vai se tornar. Ele sabe
do potencial que está escondido. Ninguém vê, mas Ele vê. Você acha que um Deus que vê a substância informe ainda, lá na concepção, vai ter dificuldade de ver o potencial, o dom, o talento dentro de cada um de nós? Não, querido. Ele não tem as mesmas dificuldades que nós. Há pessoas que não conseguem ver o propósito de Deus em suas vidas, porque elas estão apegadas ao passado, ou apegadas à sua situação atual, porque a sua percepção está distorcida. Mas quando você se conecta nos pensamentos de Deus, quando você tem um encontro sobrenatural com Ele, então você começa a ver que Ele tem expectativas a seu respeito, e Ele tem planos a seu respeito muito maiores do que você pode conceber. Quantas vezes eu olhei para dentro de mim, sabe, olhei para a minha história, olhei para as minhas capacidades e não vi muita coisa, mas Deus sempre dizendo: eu tenho planos com você, eu quero cumprir a minha vontade na sua vida. Eu digo para qualquer pessoa que está aqui: se você quer viver algo além do que você está vivendo, busque conhecer o destino e o propósito que Deus tem na sua vida. Teus planos humanos não estão certos, teu propósito humano não está certo, mas o propósito de Deus é perfeito. Em Isaías capítulo 43, verso 18, olha só, nós temos que olhar com os olhos de Deus. Isaías 43, verso 18 e 19 diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá à luz, porventura não o percebeis? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? A Bíblia está dizendo que o que nós conhecemos não é um fim. Talvez você olhe para o seu marido e diga: eu conheço ele, mas se Jesus fizer uma obra nele, uma coisa nova pode surgir de uma coisa velha. O segredo para vencermos as crises, as frustrações da vida, para não desistirmos daquilo que Deus nos deu, é olharmos para frente com os olhos de Deus. Porque para Deus reverter uma situação, para Deus mudar uma história, para Deus transformar o caráter de um homem mau, não é impossível. Ele é Deus que pode. Por quantas pessoas eu orei, já havia uma condenação, um decreto de morte, e eu vi Deus reverter. Uma família recebeu o comunicado médico de que as próximas horas na vida dessa mulher, que nunca teve marido, não teve filhos, mas ela era uma mulher, sabe, que ajudava todo mundo na família, e de repente descobriu que estava com câncer, que a família começou a lutar em favor dela, e o médico disse: ela tem mais algumas horas de vida. A mulher estava na minha oração das 6 da manhã, foi para o hospital.
botou a oração no ouvido daquele corpo moribundo. E disse para ela: mana, eu creio que Jesus vai te curar. Eu vou deixar aqui volume baixinho para você escutar. E ela em coma. Botou a oração baixinho no ouvido. Terminou o tempo dela, ela desceu. Aquele dia passou. A mulher não morreu. O outro dia passou, não morreu. Começou a haver melhora no quadro. Em 7 dias ela saiu do coma. Porque o homem estava certo. O médico estava certo. Restava poucas horas. Mas a mulher teve um encontro com aquele que conhece a eternidade. É por isso que quando nós lemos esse versículo, nós não podemos pensar em algo comum. Quando a Bíblia diz: eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo, está falando de uma intervenção do eterno no curso da vida humana. Deixa eu dizer uma coisa para você que está aqui. Você pode ter chegado desesperançado, perdido, ou alguém que está aí ao vivo comigo pode estar perdido da vida. O propósito de Deus para você é maior, e Ele pode intervir na sua vida. Essa vida, sim, você deve ser feliz. Sim, você vai ter lutas, sim. Mas você tem que entender uma coisa: você está aqui nessa vida para conhecer o seu propósito. Você está pisando e respirando para conhecer o seu propósito. É por isso que nós temos que amar muito os nossos filhos. Quando a Bíblia diz que eles são herança do Senhor, está falando que os teus filhos, eles fazem parte do propósito de Deus na tua vida. Será que você entende isso? Teus filhos fazem parte do propósito. E você pode ver, querido, quem estraga muitas vezes um filho é nós, porque Deus dá ele perfeitinho. É por isso que nós temos uma grande missão aqui nessa terra, que é conhecer o propósito de Deus para a nossa vida. Não importa se você vai ter o propósito de uma Joquebede, ou se você vai ter o propósito de um Moisés. O que importa é você cumprir o seu propósito. Porque com Deus não se trata de quem tem mais influência ou quem dá mais resultado. Com Deus é cumpre o propósito, que está tudo certo. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Deus tem um propósito. O destino profético é sobre descobrir o plano e a meta, mas também sobre encontrar os dons e habilidades que estão dentro de mim, de você, para realizar a tarefa. Precisamos conhecer o nosso propósito, porque o plano é perfeito. Meu Deus, entende isso? O plano dele é perfeito. O plano dele é perfeito. O seu não é, o meu não é, o dele é. O que nós vamos escolher? Somos livres para escolher. O que vamos escolher? Você não pediu para Jesus morrer na cruz, mas Ele morreu e você tem a opção de servir a Ele ou não.
Não importa se você não se qualifica para o mundo. Eu vou repetir, não importa se você se qualifica para o mundo, quem tem que lhe qualificar é o céu. É o céu que diz o que é importante ou não, não é o mundo. Sabe o que o mundo disse sobre Jesus? O que muitos que pisaram aqui nessa terra disseram sobre Jesus não importa. O que importa é o que o céu diz que é importante. Em Esther capítulo 4, verso 14, esse é um texto chave para nós compreendermos o ponto que alguém conhece o seu destino, o seu propósito. Olha o que está escrito ali, Esther capítulo 4, verso 14. As pessoas, por falta de revelação divina, elas não conseguem compreender o tudo que Deus quer dizer. Então eles pegam partes isoladas, sabe? E fazem seus fundamentos, mas não compreendem a totalidade. É por isso que a Bíblia diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão de dentro. Fluirão de dentro, ou seja, virá revelações, virá coisas que você não sabe. Esther 4,14, porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E aqui vem o trecho que eu sou apaixonado, que diz assim: e quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Sabe o que Deus estava dizendo aqui, através da vida deste homem, para Esther? O Senhor estava dizendo: Deus te trouxe até onde te trouxe, para que você vivesse esse momento. E se o propósito da nossa vida se resume a nós chegarmos a um momento, apenas um momento. Aí você diz: puxa, mas a vida inteira seguindo coordenadas, a vida inteira enfrentando sofrimentos, a vida inteira vencendo desafios, se resumir a um momento, no plano dele é perfeito. Pode não ser no seu, mas no plano dele é perfeito, porque por meio dessa entrega dela ao propósito, uma nação inteira foi salva. Uma nação inteira foi salva. Às vezes, a nossa vida vai se resumir a momentos, como esse que Esther viveu. E ali está o propósito. O propósito de você dizer sim. O propósito de você dizer eu aceito. O propósito de você dizer vamos em frente. Às vezes um momento aonde você é desafiado, vai responder por toda a eternidade. Quando Jesus cumpriu o seu propósito, ecoou tão forte aqui nessa terra e na eternidade, que foi de uma vez por todas que ele abriu um caminho. Eu acredito que quando nós conseguimos compreender o propósito de Deus, isso ecoa na nossa vida. Porque quando Jesus morreu, a Bíblia diz que muitos santos que haviam morrido ressuscitaram. Quando você vive o propósito, você libera ecos na atmosfera da sua vida, de milagres, de intervenções, de sobrenatural. É por isso que nós precisamos, sabe, equalizar a nossa vida ao propósito do eterno. Uma palavra de Deus muda o destino de alguém, mudou a minha vida. Sabe, pode
6 bilhões de pessoas dizerem para mim que Deus não fala. Eu ouvi a Deus e a minha vida mudou. A experiência que eu tive me faz acreditar. E não tem ninguém que possa, por mais que tente mostrar na teologia, por mais que tente mostrar na filosofia, por mais que tente mostrar na sua cabeça, engenhosidade humana, que Deus não fala. Porque eu experimentei, quando o propósito de Deus toca em você, Ele libera o sobrenatural, sua vida não tem como permanecer a mesma. Sabe, se nós tivermos acesso ao nosso propósito, se nós descobrirmos o que Deus tem para nós, e andarmos por aquilo que Deus tem para nós, isso ecoará em todas as áreas da nossa vida. Eu quero profetizar algo sobre a tua vida aqui, que aqueles que buscarem o seu propósito vão ser tocados pela essa glória de Deus. Os ecos do poder de Deus vão tocar na tua vida, vão tocar, e sempre que a eternidade tocar na tua vida se transformará, e você viverá saltos de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. Só que tem um segredo para esse propósito ser liberado na nossa vida. E um segredo que a maioria que está aqui, que está aí online, pode ter passado desapercebido. Efésios capítulo 3, verso 20 e 21, abre lá, porque ali tem um segredo. Eu espero que você guarde esse versículo, e que você entenda o que o Espírito Santo está dizendo para você. Quando essa palavra se abriu para mim, sabe, eu comecei a entender o porquê. O porquê que algumas pessoas não descobrem, sabe, o poder de Deus, não conhecem o sobrenatural de Deus. O porquê que algumas pessoas, elas recebem declarações e profecias e revelações e sonhos proféticos, mas as coisas não acontecem para eles. E daí nós pensamos, se não acontece para mim, não acontece para mais ninguém. Mas na verdade, tem uma cláusula. Diga assim comigo, tem uma cláusula. Essa semana nós estávamos cancelando um contrato, sabe? Um contrato comum. E um contrato com um terceirizado, um prestador de serviço. E quando fomos cancelar o contrato, o rapaz disse para o meu irmão que cuida dessas coisas para a gente, ele disse assim: vocês vão ter que pagar o referente a todo o contrato. Aí o meu irmão disse: não, mas não está isso no contrato. E leu lá no contrato, tinha uma cláusula. Daí nos cobraram só 3 meses. Mas o gerente tinha dito que tinha que pagar todo o contrato. Mas tinha uma cláusula dentro do contrato que não dizia isso. E por aquela cláusula, o financeiro teve que fazer o boleto de acordo com 3 meses. Você tem que entender que tem versículos da palavra de Deus que eles começam, sabe, falando de promessas, de coisas grandiosas, mas dentro do versículo pode haver uma cláusula. E esse versículo de Efésios 3, 20 e 21 tem uma cláusula espiritual aqui. E eu vou mostrar isso para você agora. Olha o que está escrito, Efésios 3, verso 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além do que pedimos ou pensamos. Quando você chega até aqui, você diz: puxa,
Esse é o Deus que eu creio, que faz muito mais do que a minha oração, porque é isso que está dizendo aqui nesse versículo, que Deus vai fazer muito mais do que o que você ora. Meu Deus, até aqui está tudo certo, Deus vai fazer muito mais do que eu estou orando. Então se eu estou pedindo X para Deus, Deus vai fazer além, talvez 10x, 100x, quantas vezes Ele quiser. Certo? Eu posso pedir muitas coisas em oração, eu posso ser abundante na minha oração, eu posso ser generoso nos meus pedidos, eu posso realmente ser um sonhador nos meus pedidos de oração, e Deus ainda vai fazer mais. É por isso que a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11:6 está escrito. Espera aí, então eu posso pedir com vontade? Pode pedir com vontade. Diga para a pessoa que está, pode pedir com vontade. Você entende isso? Pode pedir com vontade, pode orar com vontade, pode acreditar com vontade, pode, irmão. E até aqui a gente pensa, puxa, que tremendo, eu vou orar e vai acontecer. Mas tem a cláusula, e diz aqui, segundo o poder que em nós opera, a esse seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre, amém. Alguns pensam que se trata apenas do Espírito Santo aqui, mas vamos convir que mesmo pessoas que têm o Espírito Santo, às vezes não estão cheias do Espírito Santo, certo? Toda pessoa que aceitou Jesus, o Espírito Santo veio morar dentro dela. Mas talvez essa pessoa começou a conhecer a Deus e não prosseguiu em conhecer a Deus. E tem um outro versículo que é Judas, verso 20, que diz que a oração no Espírito edifica a mim mesmo. Aí tem um outro versículo, que estava lendo inclusive em Mateus essa semana, que diz que vinho novo tem que ser colocado em odres novos, senão se estraga tanto o vinho quanto os odres. Sabe o que existe de conexão nessas passagens? É que ambas delas falam de algo que Deus coloca, algo que Deus põe, algo que Deus acrescenta. A Bíblia diz que o nosso cálice tem que transbordar. Às vezes a gente não está tão cheio de Deus, às vezes a gente não está tão cheio do Espírito Santo. É segundo o poder que em nós opera que essas coisas vão acontecer aqui. Segundo o poder que em nós opera, o Espírito Santo está na minha vida, mas eu posso estar vazio de Deus, mesmo com o Espírito Santo morando na minha vida. Por quê? Porque são coisas separadas. São coisas separadas. O Espírito Santo está na minha vida, mas existe um poder que opera dentro de mim. E este poder, ele precisa ser alimentado pela oração, pela leitura da palavra, pelo jejum, pela adoração, por leis espirituais, por obediência, por honra, cumprindo aquilo que eu fiz diante de Deus, meus votos. Ou seja, você vai recebendo o poder à medida que você cumpre leis espirituais. Então, às vezes a pessoa tem o Espírito Santo, mas está vazia de poder. Então, se nós queremos que esse versículo se cumpra na nossa vida, que Deus faça além, e aqui veio o encontro do propósito, do destino, porque você só vai conhecer o seu propósito se você tiver intimidade com Deus, porque não tem como buscar poder sem intimidade com Deus. Diga para a pessoa que está ao seu lado, para eu ter poder, eu preciso ter intimidade. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando Abraão, e eu vou encerrar a palavra nessa passagem. Quando Abraão, ele é visitado pelo Senhor,
já com seus mais de 90 anos de idade. E o Senhor disse que Sara teria um filho. A Bíblia diz que Sara riu. Mas ali, sabe, aquele que escreveu os dias de Abraão, de Sara, ele disse: vocês vão ter um filho. E eu vou dizer uma coisa para vocês: quando o propósito toca, mesmo que seja num corpo já amortecido, mesmo que seja num corpo já que não esteja pronto, quando o propósito toca na tua vida, mesmo que não tenha vida, começa a gerar vida. Sabe o que me impressiona nessa palavra, querido? É que se eu tiver, nem que seja alguns relances do propósito de Deus na minha vida, toda vez que eu tiver contato com o meu propósito, eu não tenho mais como ser a mesma pessoa. Minha vida vai ser um antes e um depois. É por isso que nós falamos tanto de ambientes proféticos, porque os ambientes proféticos são ambientes que falam sobre destino, que falam sobre propósito. E quando você está nesses ambientes, as coisas acontecem, porque ali o propósito de Deus está tocando na vida de pessoas. Eu vou dizer uma coisa para vocês: eu tinha muitos planos antes de conhecer o Senhor, mas quando o propósito me tocou, como disse o apóstolo Paulo, eu considerei tudo aquilo como perda. Sabe, aquilo para mim não teve mais significância, porque o que importa é o propósito. Diga para a pessoa que está ao seu lado: se o propósito te tocar, você não será mais a mesma pessoa.